Bom dia na paz do Senhor Jesus, que maravilha poder falar com você pelas manhãs. E é você que me traz o prazer de poder conversar contigo um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho que nós andamos por esses caminhos que o Senhor tem nos dado, o privilégio de sermos seu servo. Nesta manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está ao alcance da nossa voz, quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas coisas Deus tem realizado em nosso favor. Ainda que você seja injustiçado pela justiça da terra, lembre-se que existe uma justiça divina da qual ninguém se escapa, Deus tudo vê, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, e Ele é Senhor de todas as coisas. Então, por isso é bom glorificar ao Senhor. Saiba que Deus olha para você, meu amigo, com um olhar de misericórdia, de eterno amor. Então, este Deus, Ele é contra as injustiças que são feitas. E pode ficar tranquilo que Deus está no comando de toda a nação. E este comando é que faz a diferença na nossa vida. É o comando de Deus que faz a diferença no meu viver, no seu viver. Quero dizer para você, hoje vou dar só um toquezinho, né? Aqueles que elaboram leis, né? Como deputados federais e senadores que dão complementos e tudo mais. E a gente vê leis que às vezes até prejudicam certas pessoas que estão lutando com dificuldades. E ontem, estando no banco, pude observar alguns companheiros de jornadas que não puderam sacar o seu auxílio emergencial. Por quê? Porque talvez pagou o alvará atrasado. Mas por que pagaram atrasado? A gente deve descobrir por quê. Se eles estão dentro das prefeituras com autorização para trabalhar, é sinal que eles pagam o alvará, ainda que pagam atrasado. Mas devido às dificuldades da vida, talvez eles não pagam o alvará em dia. E aí as pessoas vêm e fazem umas leis que bloqueiam essas pessoas de receberem a sua ajuda. Eu vi taxista lá de 20 anos, de outro lugar por aí, que não pôde sacar o seu auxílio porque não constatava o seu CPF, porque pagou atrasado. Então a gente vai olhando que são leis que, se a pessoa está exercendo a função, deve olhar, depende daquilo. Aí outros que às vezes a gente nem imagina, que às vezes até não aparecem nos pontos, né, determinados, ou até mesmo não fazem totalmente ali, às vezes recebem. E aqueles que precisam não recebem. Então eu deixo aqui um pouquinho da minha frustração contra certos tipos de leis que deveriam estar como o nosso presidente, que anda pelo país, vendo as pessoas de classe mais baixa. Até uma vez eu gostei de uma citação do presidente, assim: aquela pessoa que vende um churrasquinho de gato na esquina, que não é legalizado, mas está lutando para ter as suas condições, esse homem é homem do povo. Não estou aqui defendendo a eleição, não. Estou aqui só falando, esse homem é homem do povo, esse é homem que anda no meio do povo, que sabe das necessidades do povo. Mas tem uns que estão lá nas cadeiras, né? Que nem só na época de eleição que eles dão uma saidinha para poder falar alguma coisa, e tem até medo de andar no meio do povo. E a gente vê isso constantemente. E elaboram leis que às vezes não sabem o sofrimento daquele que necessita, a dificuldade daquele que necessita. Então, a esses homens, que nós possamos analisar melhor isso. Mas vamos falar, eu estou com um versículo da palavra de Deus para falar com você, meu amigo, minha amiga, e não vou me parar nisso, né? Só deixei aqui uma coisa que a gente assiste e a gente vê, né? Porque tem os prefeitos, tem os vereadores e tem mais pessoas aí que eles sabem, né?
departamentos que estão na prefeitura, que eles sabem quem estão trabalhando e quem não está. Então, cabe aos órgãos receber a lista e falar, não, se a prefeitura mandou, eles têm responsabilidade. Mas deixa para lá. Vamos lá. Isaías capítulo 5, eu quero falar sobre as injustiças, por isso que eu dei esse toque aí. É uma das coisas que a gente vê, tá bom? E eu glorifico a Deus pelo meu presidente e saiba que eu admiro muito esse homem sair no meio do povo e enfrentar tudo que ele está enfrentando. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 5, versículo 20 em diante. Vou do 20 em diante. Diz a palavra de Deus, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem o mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha, se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvacerá, como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui está uma porção de pessoas que mudam completamente as coisas naturais de Deus e mudam leis favoráveis a si próprio. Pessoas que chamam o bem de mal e o mal de bem, que estão distorcendo as coisas. Ai destes, porque a palavra de Deus diz que eles serão, ou assim será a raiz deles, como podridão. Quantas coisas podres nós estamos vendo por aí afora. Quantas coisas que nós estamos vendo, injustiças e muito mais, e a gente vê perseguições sobre aqueles que querem o bem, que estão fazendo à vontade, vamos dizer assim, até sufocado para fazer o certo, e estão sendo perseguidos. Ai desses que estão perseguindo os pequeninos, que lutam com dificuldades. Ai deste, existe um grande Deus que toma a dor dos seus pequeninos. Existe um grande Deus que está olhando, do qual ninguém se escapa, nem com força de cavalo, nem com força de armas, nem com força de nada. Porque na realidade, se Deus der para o homem, já era. O nosso Deus, ele é soberano. É por isso que eu venho falar com você nesta manhã, meu amigo. Cuidado com o que você está fazendo, chamando o mal de bem e o bem de mal, ou distorcendo as coisas de Deus. Nós precisamos ater para as coisas de Deus com mais reverenciamento e com mais prudência, sabendo que as coisas de Deus não se brincam e não se pode se zombar. E nós entendemos que esta palavra, ela foi nos dada para nós seguirmos as diretrizes. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas fazendo todas coisas diferentes. Temos pessoas constituídas de autoridades que eram para defender as coisas certas e estão defendendo coisas erradas. Mas um dia, não sei como Deus vai agir, mas nós vemos na vida dos passados, na palavra de Deus escrita, como Sodoma e Gomorra estava. E Deus falou ao nosso pai Abraão que ia destruí-la. E realmente Deus destruiu ela com fogo e enxofre. E hoje não é diferente, muitos estão brincando com as coisas de Deus,
fazendo leis ao contrário às coisas de Deus, determinando coisas desagradáveis para aqueles que gostam das coisas certas, que andam na justiça, que são trabalhadores, que são honestos, que lutam com dificuldades. E nós vemos pessoas elaborando coisas para prejudicá-los. Ai destes. Olha, eu quero dizer para você, meu amigo, saia deste caminho se estiver nessa situação. Quanto mais rápido, peça perdão para Deus e entra pelo caminho certo. Porque Deus irá julgar essa terra. E com juízo e justiça. Ele não é um Deus carrasco, como muitos dizem. São os nossos feitos que nos fazem com que nós sejamos prejudicados em algumas áreas e sentimos às vezes que estamos prejudicados por Deus. Não é não. É os seus feitos, as suas ações. É as nossas ações que nos leva a sofrer porque não queremos obedecer à palavra de Deus e somos rebeldes às palavras de Deus. As consequências das nossas ações, elas vêm. E aí alguém quer culpar a Deus. Não culpe a Deus, culpe as suas atitudes. Como você está procedendo com Deus? Como você está obedecendo à voz de Deus? Deus permite nós andarmos por caminhos até mesmo estranhos, mas Ele promete nos guardar e nos livrar. Mas muitas das vezes nós murmuramos como o povo de Israel, reclamamos da vida, temos o que comer, o que vestir e ainda reclamamos. Nós precisamos ser grato a Deus. Essa é a realidade, ser gratos a Deus. Injustiça nós vemos direto por aí afora. Se eu for falar de injustiça que já fizeram comigo, você vai falar assim, vai ficar com dó de mim. Mas eu estou aqui em pé porque eu sei que meu Deus cuida de mim e Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Então nós precisamos entender isso. Temos dificuldade, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Porque nós queremos as coisas certas e há uma classe que quer coisas erradas. Eu aprendi com meu pai, desde pequeno, a trabalhar. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Se você entende o que é olaria, eu virava tijolo, emparedava tijolo quando eu era pequeno e nunca me arrebentou. Você perguntar para mim, você é aposentado? Não. Comecei a trabalhar fichado em 82, por causa de umas fraquezas aí que a gente não tinha condições. Paguei um INSS a 11% depois, por 5 anos, e nessa paga eu estou levando chumbo até hoje. Hoje eu não pago a 11%, não, eu pago 20%, mas mesmo assim estão dizendo que eu vou aposentar só com 65%. Mas Deus cuida, eu sei que Deus cuida. São as leis que estão por aí, que a gente vê que homens que estão trabalhando, que não sabem a dificuldade de cada um. Então eu estou falando só para você entender. A minha idade de pequeno, ou seja, de 9 até os meus quase 20 anos, trabalhei sem fichar, em olarias. De olaria, se você perguntar para mim, olaria de tijolo, naquela época, se você perguntar para mim, praticamente eu sei quase tudo. E eu louvo a Deus, porque isso não me matou, não me mata. Até hoje eu estou aqui lutando com as minhas dificuldades, trabalhando, fazendo aquilo que me é capaz de fazer, que eu dá para me fazer. E não reclamo disso não, porque Deus me dá saúde, me dá força. Mas eu penso assim, que aquelas pessoas que estão nos poderes por aí, olhando só para si, deveriam olhar para a classe mais inferior. E andar pelo Brasil, se é que podem andar, porque às vezes a culpa é tão grande que eles têm medo do povo. Mas é por quê? Porque não estão andando de conformidade, porque se andar de conformidade, o povo também é um povo abençoado, é um povo, principalmente a classe mais baixa, que aprendeu a andar com as suas próprias mãos. E foram ensinados bem a fazer coisas certas,
Porque aquilo que é das pessoas são das pessoas. O que é nosso é nosso. Então nós lutamos para o bem, mas entendemos que andamos na justiça de Deus. Então o profeta fala assim: ai daquele que justifica o ímpio com presentes e ao justo negam justiça. E quantas pessoas estão sendo injustiçadas nessa terra por coisas absurdas. Mas Deus, eu quero dizer para você, console com isso, meu amigo. Deus está te vendo. Continue na sua honestidade, no seu desejo de ser honesto, fazendo as coisas certas. Não desvia das coisas certas, não. Ainda que isso custe um preço caro, continue fazendo o que é certo. Seja justo, como eu disse assim, não lance a mão em coisas alheias. Peça a Deus para te dirigir. E Deus, nesta manhã, venha abençoar você, meu amigo, minha amiga. Aqui fica a palavra de Deus. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Ai destes. Tem um Deus olhando para essas coisas. Por isso que Deus nos livre de tais coisas. Que Deus nos ajude. Meu amigo, nesta manhã, fique com esta palavra. Que você seja abençoado no seu trabalho. Faça as coisas certinho. Faça como se fosse para o Senhor. Que se o seu patrão for bem sucedido, você pode saber que você também tem a garantia do seu emprego. E além do mais, Deus tem guardado a sua vida. Trabalha como se Deus estivesse ali e Ele é o seu Senhor. Se estivesse, não. Ele está te vendo. Então trabalha porque Ele está te vendo. Como diz o ditado, não morga não, tá? Um aconselho que eu te dou. Faça jus do seu salário. Que Deus te abençoe nesta manhã. Fique com esta palavra. Se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço. Se não puder, eu continuo agradecendo. Enquanto Deus permitir, estarei por aqui falando da palavra de Deus. Quando Deus falar comigo, ou o YouTube me cortar, não sei, porque são poucos inscritos comigo, eu não sei como é que funciona isso, até hoje não aprendi. Eu falo aquilo que está na palavra de Deus e às vezes trago alguns acontecimentos, como aquele que vive na classe, vamos assim, eu me considero rico por Deus, porque tenho Jesus. Mas eu me considero uma classe, assim, talvez, aquela classe baixa que luta com dificuldade, mas que tem os seus condições com justiça. Deus tem abençoado. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu amigo. Você é um lutador e que Deus te abençoe. Eu também luto com as minhas dificuldades e louvo a Deus por me permitir. Que Deus te abençoe nesse dia, que o seu trabalho seja abençoado e que você seja próspero sim. Porque não é pecado ser próspero, é pecado ser avarento e não ajudar o seu próximo. Isso é pecado. Ou se matar de trabalhar também, porque há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, no capítulo 3, vai falar isso. Há tempo para todas as coisas, tempo determinado. Então, não se mate também em trabalhar, mas tira um tempo para Deus, tira um tempo para o seu descanso, um tempo para o seu lazer, porque dá para fazer isso. Só você administrar bem o seu tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia para você, é o que eu desejo. E se estiver enfermo, que Deus te cure. Se estiver com algum problema que você está achando que está difícil, que Deus seja o juiz da sua causa para te ajudar. Quero orar com você. Papai, eu não sei qual é a dificuldade do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Mas eu desejo que o Senhor esteja com ele ali, com ela, abençoando, papai. Nós somos dependentes do Senhor, somos carentes do Senhor. Há muitas coisas na terra injustas, pai, que a gente até sofre por dentro de ver as injustiças. Mas o Senhor que é bom e é justo, ajuda-nos a andar na justiça tua, fazendo a tua vontade. Não deixa nós cairmos, Senhor. Não deixa nós desviarmos dos teus caminhos, mas nos abençoa com a tua presença, em o nome de Jesus. E abençoa meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado. Dá-lhe um dia abençoado, se está indo para o serviço, o Senhor guarda nos percursos da vida e livra de todo mal e de todo acidente. E livra de homens maus e fraudulentos também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus.